Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje, homilia da ressurreição de Nosso Senhor. Eu espero que vocês passaram uma boa noite santa, vivendo a vigília pascal. Agora, o Evangelho vai nos mostrar Maria Madalena indo no túmulo e achando o túmulo vazio. Depois, São João e São Pedro também correndo no túmulo. Mas para João acreditar na ressurreição e Pedro ainda não. Eu gostaria hoje olhar com vocês este tempo particular da Páscoa, da ressurreição, mas sem missa e sem Eucaristia para a maior parte dos cristãos. É um tempo de grande graça. O Catecismo da Igreja Católica, número 677, nos diz que o reino de Deus não se realizará por um triunfo histórico da Igreja, mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal. Isso tem a ver com a volta gloriosa do Senhor, que para se preparar bem devemos ser prontos agora para acolher Jesus. Mas tem com esta pandemia uma coisa que me faz pensar a Jesus na cruz. O demônio se achou vencedor. Ele conseguiu matar este Jesus, este homem, que também é Deus. Por uma troca de dinheiro, através de um amigo, um orgulho espiritual de alguns sumos sacerdotes que vão até enganar o povo. Hoje, quantos cristãos vão receber Jesus na Eucaristia? Dia de preceito. Não é a vitória do demônio isso? Mas como na cruz, tem a vitória de Jesus, que além da cruz venceu toda a morte pela ressurreição, mas também toda a distância nossa com Deus pelo pecado e toda a distância entre nós pelo nosso orgulho, nossa vaidade, nossa inveja, nossa maldade. Jesus nos salva todos pela cruz. O amor pode ser vitorioso de todo com a ressurreição. Isso é incrível. Quem tem fé, tem esperança e tem vitória no amor. Mas não foi como a vitória gloriosa que pisa o inimigo do pé. Um pouco como Davi na frente de Golias. Mas é uma vitória de amor, na pobreza, na humildade, na simplicidade. Hoje, quantas pessoas vão comungar, vão se unir a Jesus por uma comunhão espiritual? As nossas igrejas no mundo inteiro são fechadas. Mas Jesus quer entrar em nosso coração. Se nós olhamos a Samaritana, onde devemos adorar? Como vocês farão no templo, na igreja ou nesta montanha? Nenhum lugar, nem outro, mas em espírito e verdade. Em nosso coração, em nossa casa, onde nós estamos, devemos acolher Jesus. É bom se preparar. É bom ter um momento de silêncio na frente da televisão para poder acolher melhor, se unir melhor, ter um silêncio do coração que pode ouvir Jesus como Ele quer. A igreja, sem destruir toda a autoridade que Jesus Ele mesmo deixou a Pedro como pedra fundamental para a sua igreja e como pastor para apacentar suas ovelhas.
A igreja agora vai até todo lugar. Cada casa pode ser uma pedra viva, uma igreja doméstica, onde Deus quer, além do sacramento, se doar em todo o coração que tem sede dele. A palavra, os papas, a palavra de Deus, os papas, falam abra as portas, ide até os confins do universo. E o Papa Francisco não parou de dizer, ide ao encontro dos que estão longe da igreja. Um tempo incrível que nós vivemos atualmente. Podemos até se confessar a Deus, receber a indulgência plenária para quem reza para os doentes, aqueles que cuidam dos doentes, aqueles que morreram também. É tão simples receber tanta misericórdia de Deus. Porque, como no pé da cruz, passamos um tempo de grande pobreza. As igrejas são fechadas. Por causa da pandemia, para proteger o povo e do ordem do governador. Entende bem o que eu vou dizer? É quase uma coisa boa esta igreja fechada, as portas da igreja fechada. Teologicamente, eu vou dizer que esta luta, esta provação, Deus pode se servir dela para nos fazer crescer na fé. Porque no meio da nossa pobreza, Deus derrama de uma maneira super abundante a sua graça, a sua misericórdia. Ele vai encontrar de uma maneira quase sacramental o coração de cada que quer se confessar com arrependimento e que deseja recebê-lo na Eucaristia. Até aquele que está sozinho na cama de um hospital ou sem poder encontrar ninguém. Devemos, no longo deste dia, de uma maneira espiritual, se colocar na frente do tabernáculo, adorar Jesus em espírito e verdade. Ele está onde nós estamos. Basta para nós abrir nosso coração a Ele, fazer um pouco de silêncio, convidar Jesus. É isso que eu estou aqui, batendo na porta. Quem abre, eu vou tomar o jantar com Ele. Eu vou partilhar minha vida com Ele. Podemos, agora que Jesus ressuscitou, viver da presença dele continuamente. Esta grande pobreza pode nos abrir uma grande riqueza. Que neste dia nós podemos se tornar tabernáculo vivo de Cristo na imagem de Maria. Amém. Feliz Páscoa para todos vocês. Deus vos abençoe e que Ele esteja no seu coração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.